Marco Guarizo. Seu direito. Todas as sextas-feiras aqui no Estúdio CBN temos o quadro Seu Direito com o advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo, seja bem-vindo, muito boa tarde. Guarizo, uma boa tarde. Estamos aí para o nosso bate-papo aí. Há 35 anos, em 1988, era promulgada a Constituição Federal pelo então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Para que o nosso ouvinte entenda, né? Porque se fala tanto em Constituição, mas muitas vezes não se sabe como que ela funciona. Então, podemos dizer que é o documento soberano da democracia brasileira? Acho que sim. Nesse próprio discurso aí do deputado Ulisses que você mencionou, ele autodenominou a nossa Constituição como uma Constituição cidadã, né? É uma ruptura de um período de totalitarismo, de autoritarismo, enfim, há uma divergência aí de como se define, mas o fato é que ela teve um papel absolutamente relevante no sentido de romper com o sistema jurídico então vigente, é a nossa norma suprema, todas as outras regramentos que a gente chama de infraconstitucionais, ou seja, abaixo da Constituição, não podem descumpri-la, não podem conter lá interpretações que ela não permita, e ela é, desde 88, digamos assim, a nossa linha mestra no direito, com algumas alterações, com algumas evoluções, com as mudanças de entendimentos, há reclamações que ela é muito extensa, mas eu acho que ela tinha um papel fundamental em 88, no sentido de gravar o máximo possível os direitos e as garantias fundamentais. Assim como qualquer lei, né, doutor Marcelo, o texto da Constituição pode não ser perfeito, né? Ele existe algumas questões que possam ser questionadas. Por exemplo, um artigo que se falava do poder moderador, que foi interpretado aí como uma possibilidade de se implantar um regime ditatorial, e o próprio discurso de Ulisses Guimarães dizia: a ditadura temos ódio e nojo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma interpretação bem errada do poder moderador, né? Acho que é míope e difusa numa forma de entender. O poder moderador, ele existiu no Brasil, e aí vale um dado histórico. Na Constituição de 1824, que é a nossa primeira carta do Império ainda, existia a possibilidade do imperador, por isso, poder moderador, de a hora que tivesse uma divergência entre os três poderes, ele decidia. E esse é o objetivo do poder moderador. Na verdade, é um quarto poder acima dos demais. Essa interpretação ela é totalmente dissociada, seja da tripartição de poderes clássica de Montesquieu, seja da nossa Constituição atual de 88. A interpretação que se dá, e no seu exemplo é o artigo 142 da Constituição Federal, não me parece haver ali uma possibilidade das Forças Armadas serem um poder moderador, ainda mais para dirimir conflitos dos outros poderes. Até porque elas fazem parte do Poder Executivo. Então, nesse caso, doutor Marcelo, por que o poder moderador, se seria de 1824, estava em 1888? O que aconteceu? Não há esse poder moderador de 88, né? Não tem esse nome moderador. É uma interpretação que se criou nos últimos anos, que um dispositivo da Constituição poderia dar essa regra de moderação, né? Moderação no sentido de dirimir conflito entre os demais poderes. Essa interpretação ela é enviesada, ela não se coaduna com o espírito da nossa Constituição de 88, da democracia, da cidadania e dos direitos e garantias fundamentais, direitos humanos, e ela não pode ser utilizada em nenhum aspecto como um dispositivo de uma carta aberta que consolidava direitos, criar ainda alguém acima dela. Não tem sentido, já tanto histórico, né? A hermenêutica do direito é estudar o direito a partir de interpretar as normas. Então, seja pela história, seja pela função dela de 88, seja pelo objetivo que se queria com a Constituição nova, nenhuma dessas três interpretações, essas regras de hermenêutica, levam à existência de um poder moderador em 88. Doutor Marcelo, vamos falar das PECs, a proposta de emenda à Constituição, que regem a Câmara Federal. E se a gente pensar que nós estamos 35 anos depois da promulgação, muita emenda foi feita à Constituição, né?
queria que o senhor explicasse, né? Principalmente para quem, porque a Constituição Federal está à disposição de todos, mas muita gente não consegue interpretar. Então, o que significam as PECs? Elas passam a fazer parte do texto da Constituição? Elas são definitivas ou são temporárias? Como é que funcionam as PECs? Super legal, Guarizo. E antes de eu vir para cá, eu fui checar com as duas PECs publicadas aí essa semana. Nós tivemos 131 emendas à Constituição. E não é fácil de fazê-las não, viu, Guarizo? Fazer uma emenda constitucional, você tem limitações formais, que é número de membros, número de votos, em 2 turnos das 2 casas. Você tem limitações circunstanciais. Em alguns momentos, em estado de defesa, estado de sítio, não se pode alterar a Constituição. E você tem também limitações materiais, né? Temas que não podem ser objeto da Constituição, que são aqueles lá previstos entre o artigo 5º e o artigo 14 da Constituição. Há ainda, doutrinariamente, uma outra classificação. Existem as características das limitações materiais explícitas, que são essas, dos direitos e garantias fundamentais, e também implícitas, como, por exemplo, você não pode alterar a forma de fazer uma emenda para diminuir quórum, para facilitar a mudança da Constituição. Seria uma implícita. De modo geral, são essas, esse regramento está lá no artigo 60 da Constituição. A própria Constituição, então, ela cria, né? Está na Constituição que você não pode mudar uma proposta de emenda. Muito interessante. E a proposta de emenda à Constituição é muito diferente do projeto de lei, né? Que aí a gente tem, claro que nas câmaras municipais não existe projeto de emenda à Constituição, porque isso é para o Congresso Nacional, deputado federal e senador. Mas para explicar, né, a diferença de emenda à Constituição para projeto de lei. Bom, aí são 2 diferenciações muito legais. Projeto de lei, existem 2 tipos de leis, basicamente falando: lei complementar e lei ordinária. Elas estão ambas abaixo da Constituição, ambas não têm hierarquias entre si, uma tem o quórum de maioria simples e outra de maioria absoluta. O que difere se vai ser complementar ou se vai ser ordinária é o chamamento do Constituinte originário. Então lá, se algum dispositivo da Constituição falar que determinada matéria vai ser regulada por lei complementar. Se falar que vai ser regulada por lei, é por lei ordinária. E aí um segundo parênteses que eu gostaria de falar aqui para os nossos ouvintes é o seguinte: embora não exista, né, a figura da Constituição municipal, existe a Constituição nacional, existe a Constituição estadual, há uma grande parte da doutrina que entendem que as leis orgânicas municipais são uma espécie do poder constituinte derivado. Ou seja, é a regra, é a Constituição do município, cujos princípios também não podem ofender a Carta Maior, mas também tem regramentos diferentes, quórums qualificados, processos legislativos mais complexos para se alterar o dia a dia do funcionamento de uma cidade. Ofender a Carta Maior, podemos interpretar como que a Constituição Federal é soberana em relação a qualquer outra regra estadual ou municipal. Isso. Espécie legislativa. Porque você também não tem hierarquia entre lei federal, lei estadual e lei municipal. Você tem um sistema de repartição de competências que está na Constituição. A Constituição fala, olha, essa matéria só o município pode falar, essa matéria só o Estado pode falar, essa matéria todos os entes federados podem falar. Então é um regime de competência. Mas qualquer norma do município, do Estado ou da União, seja lei complementar, lei ordinária, decreto, medida provisória, resoluções, todas têm que estar de acordo com a Constituição. Seja diretamente, quando ofende diretamente, seja abstratamente, quando numa interpretação se foge do contexto do que a Constituição quis proteger. Do jeito que a gente começou, a gente vai terminar esse seu direito de hoje, né, dizendo que é a Constituição cidadã, né, o documento mais importante da história do país em 35 anos. Exatamente. Eu tive a oportunidade de participar de um seminário com 10 anos de Constituição, quando eu estava ainda estudando na Faculdade de Direito. Tive a oportunidade de participar de um seminário dos 20 anos da Constituição, em Brasília, e tive a oportunidade de participar de um seminário fora do país sobre os 30 anos da Constituição. Então é uma coisa que, para quem gosta, para quem é um apaixonado, para quem é um estudante, é muito legal da gente aprender, entender e ver como é que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Porque qualquer atitude nossa, olha, por exemplo, estamos aqui na imprensa. A liberdade de imprensa também é um conceito constitucional. E é isso, Guarizo. Fechou de maneira
perfeita, e a gente pode voltar a falar de Constituição mais pra frente, como revisão, por exemplo. Tem muitos assuntos pra gente falar. Dr. Marcelo Pellegrini volta na próxima sexta-feira. Marcelo Pellegrini, advogado, especialista em direito público e eleitoral. Muito obrigado pela presença. A gente te espera sempre aqui nos novos estúdios. Dr. Marcelo, grande abraço. Obrigado, Guarizo, né? Obrigado, CBN. Sexta-feira estamos de volta aqui para mais um bate-papo aí sobre direito público e eleitoral. Agora, 3h18. Estúdio CBN. Biologia! Vai que é sua, vestibulando! O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado.